Turma, então sejam bem-vindos, tá bom? Mais uma vez, saudades de todos. Vamos continuar os biomas brasileiros. Conteúdo que cai na matéria tanto de biologia quanto na matéria de geografia. Então, vocês vão ainda rever com a professora ou o professor de vocês. Qualquer dúvida, coloca no chat. Henrique, faz um favor para mim. Você fica lendo as dúvidas do chat. Ok. Acesso pode ser, tá? Quando a gente começar. Vimos na semana passada os biomas do mundo todo e começamos a ver os biomas do Brasil, que foi a Amazônia. Então, agora vamos continuar, tá bem? Estou enxergando o mapa. Estamos. Não esqueça onde que fica a região amazônica, ó, na região norte. Agora a gente vai para uma outra floresta tropical. Olha só, qual que é a outra floresta tropical que existe no Brasil? Quem que sabe? É aqui, ó. Parte desse pontinho, azulzinho aqui. Só que esse azul, pessoal, olha só para vocês verem a maldade. Isso aqui, ó, era o que era a nossa Mata Atlântica. Tudo esse azul. É o bioma mais devastado que tem, que ele está sofrendo devastação desde a, a época da colônia, tá bom? Então, ele não é assim mais. Hoje a gente tem requisitos de Mata Atlântica. Vamos lá para a Mata Atlântica, tá bom? Então, se a gente fosse caracterizar a Mata Atlântica, ela é uma floresta também tropical, só que com algumas diferenças. Ela é uma floresta tropical costeira, turma. O que eu estou dizendo que ela é costeira? Eu estou dizendo que ela não fica mais no norte do país. Ela é uma floresta de litoral. Então, olha aqui a imagem para vocês verem, ó. Ela está localizada no litoral brasileiro. E hoje nós restamos apenas, ó, no século XXI, olha o verdinho aqui, somente isso. Hoje nós temos apenas 5% da vegetação original. Vocês acreditam? Na floresta, na Mata Atlântica. Tá bem? Então, vamos lá. Qual que é a localização? Eu falo, pessoal, que ela está localizada no litoral brasileiro, localizado nas planícies costeiras e nas montanhas que estão no litoral brasileiro. É uma floresta pluvial também, porque chove bastante, tem alta precipitação. Vocês nunca podem esquecer disso, tá, gente? As florestas tropicais têm alta quantidade de chuva, tá? Não pode esquecer jamais. Vamos continuar, falar da Mata Atlântica. Olha o tantinho que tem, gente. Muito pouco. O clima, ele é um clima. Deixa eu só aceitar aqui. Ele é um clima tropical, úmido, quente e úmido, e aí você vai ter toda a adaptação das plantas para viverem nesse habitat que é muito quente e muito úmido. As chuvas, o que muda as chuvas da Amazônia para a Mata Atlântica? As chuvas da Amazônia começam no Oceano Atlântico, os primeiros vapores vão até a Amazônia, e lá a própria Amazônia, fazendo muita evapotranspiração, promovem as chuvas. Aqui não, pessoal, na Mata Atlântica, que é localizada no litoral, as chuvas são influenciadas por massas de ar, ó, vindas do oceano. Então, principalmente, as chuvas são ditas pelas camadas de ar que vêm do oceano. E é alta precipitação mesmo, passa de 2.000 milímetros cúbicos por ano, tá? De tanta chuva, certo? Aí vocês relacionam, se tem chuva, tem muita biodiversidade. A vegetação é muito parecida com a da floresta tropical. Ela é muito variada, tem árvores altas, árvores baixas, plantas epífitas, árvores de grande porte. Aí eu quero lembrar algumas importantes que caem no vestibular. Nós temos uma característica arbórea muito intensa, que é ipê, canela, cedro, jatobá e principalmente, pessoal, o pau-brasil, tá? Então, falou em pau-brasil, o bioma que tinha maior quantidade de pau-brasil era a Mata Atlântica.
Mas como eu venho falando, é o que mais está sendo danoso, né? O que mais sofreu intervenção humana também, certo? Vamos falar da fauna. A fauna aqui eu tenho diversos tipos de peixes, répteis, aves, anfíbios, insetos. Ju, mas você está dizendo muito próximo da floresta amazônica. Como é que eu vou diferenciar? Aqui, pessoal, na Mata Atlântica, nós temos o endemismo. Vocês lembram o que é o endemismo? A maior parte de espécies são endêmicas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que só vão viver ali na Mata Atlântica. Então, se eu faço a destruição, se eu uso aquele habitat, eu vou eliminar aquela espécie do mapa. Por isso que Professor, pode falar. a senhora pode subir só um pouco o slide para tirar print Posso, agora. da vegetação que eu não consegui tirar o começo. É do início, Henrique? Da vegetação só. Ah, tá. Aí, obrigada. Ok? Fechou. Tá? E o que eu estava falando mesmo? Plantas endêmicas, animais endêmicos. Isso, então não esquecer que a Mata Atlântica é uma característica de endemismo muito forte. Por isso que é importante a preservação, mesmo já ela hoje apenas restando resquícios. Hoje a gente tem áreas de proteção ambiental relacionadas à Mata Atlântica. E é triste, né, pessoal, você pegar um bioma que é devastado desde a chegada do homem, é muito triste. Professora, Pode falar. a senhora vai mandar o slide se você vai mandar o slide. Vou mandar, vou deixar tudo lá no Classroom, tá bom? Tá. Vou falar com slide, com roteirinho de estudo. Só estou esperando terminar a parte do Brasil para deixar tudo lá, tá bem? Você quer até do slide, eu tentei fazer ele bem resumidinho, colocando fauna, flora, vegetação, porque na apostila não tá assim, ele tá de texto, então às vezes fica fácil entender, tá? Bom, então vamos colocar um saiba mais aqui, é importante para o Enem. Qual que é a importância da Mata Atlântica? Mesmo reduzida e muito fragmentada, estima-se que na Mata Atlântica existam cerca de 20 mil espécies vegetais. Professora, Pode falar. o Thales perguntou se essa é que fica cercando o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Isso mesmo, pode falar para ele que é. É que está lá toda no litoral, Rio de Janeiro, Espírito Santo, toda a região ali, Rio Grande do Norte, tudo, tá? E tem bioma também, Beleza. fala para o Thales que tem o manguezal junto. Ele tá ouvindo. Ah, é verdade, Thales. Essa riqueza é maior que de alguns continentes, ele está falando aqui, por isso que a região da Mata Atlântica é altamente prioritária para a conservação da biodiversidade mundial. Em relação à fauna, os levantamentos já realizados indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, e assim vai. Eu nem vou falar esse número, porque a cada ano vai aumentando, então já tem muito mais do que isso. O que eu tenho que entender? Pode falar, Thales. Sobrou mais ou menos quanto de pau-brasil da Mata Atlântica? Muito pouco, Thales. Olha, da informação original. Até tem pau-brasil em outros locais do Brasil também, inclusive aqui em Campo Grande. Mas a quantidade é muito pouca. Muito pouca, porque utilizou muito o pau-brasil, ele é uma madeira muito nobre, né? Para fazer suave. Eita! Isabela? Seu microfone tá ligado. Ai, sorry. Tudo bem. Continua. Bom, e a degradação ambiental está relacionado desde a época da colonização, por causa do pau-brasil. E hoje, quais que são? Se eu perguntar antes, era por causa da questão da cana-de-açúcar, do pau-brasil. E hoje, pessoal, o que mais degrada? Quais são as ações humanas que vão eliminar a Mata Atlântica? É a questão da agropecuária, tá bom? Vamos para o Cerrado? Vocês já ouviram falar um termo assim chamado a torneira do Brasil? Alguém já ouviu esse termo? Olha só. O Cerrado está no Planalto Central. O que é Planalto Central? A região plana do meio do país. Eu vou chamar de Centro-Oeste. Então, Goiás pega Minas,
Cerrado pega Minas, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, MS, toda essa faixa. Isso aqui, novamente, é o que era para ser o Cerrado. Hoje o Cerrado, existem ilhas de Cerrado, isoladas, porque a destruição também foi intensa. Então, é o segundo bioma com maior intervenção humana. E ele é um dos maiores do Brasil, tá? E que está sofrendo ação humana muito grave. Plantação de soja, de algodão, de milho, mineração, atividade agropecuária. E aqui a gente vai ter aquele outro problema, além de problema da extinção da espécie, a gente vai ter um outro mais grave ainda, que eu vou falar daqui a pouco. Como é que eu sei identificar o cerrado? Ju, o cerrado é o quê? O cerrado, ele é quente, ele é úmido, o cerrado, ele tem vegetação adaptada a viver a um clima úmido, como é que ela tem que ser? Então, primeiro, o cerrado não é igual na Europa, que eu tenho as 4 estações definidas, outono, verão, inverno, não existe isso aqui, é só vocês lembrarem da gente. Existe a estação seca e a estação chuvosa. A estação seca a gente pega de inverno e outono, tá? E a estação chuvosa, verão e primavera. Lembra quando dá janeiro, aquelas chuvas intensas de verão, de dar enchente e tudo? Então, eu tenho 2 estações bem definidas. Quando você já fala isso, você já consegue identificar que é uma parte do cerrado. Então, isso é importante. Nós falamos, queria que vocês anotassem aí, que o clima do cerrado é tropical sazonal. O que é tropical sazonal? É igual isso que eu falei, uma hora chove muito, outra hora tem seca. Por exemplo, só para vocês terem uma noção, agora aqui no Mato Grosso do Sul, entramos em maio, né? Vai parar de chover, chove só para esfriar, mas depois até o final do ano, basicamente, sem chover, gente. Vocês têm noção disso? Por isso que eu passo mal aqui, agora não, né? Quem pode falar, Henrique? Só se chover? Nem Nem sabe se chove. Não dá para saber, né? Chove ainda para esfriar, porque ainda não chegou no inverno, né? Mas depois, quando começou o inverno, literalmente, a chuva diminui totalmente. Então, vamos resumir o clima, para vocês não se perderem. Nós chamamos o clima do Cerrado tropical sazonal. Clima quente, não vou falar que é quente, é o clima chuvoso e seco, certo? 2 estações definidas. Continuando. A vegetação aqui do Cerrado é muito interessante, pessoal, porque você sempre vai lidar com árvores com cascas grossas, nós chamamos de coriáceas. Por que essas árvores têm cascas grossas? Para viver no fogo, porque grande parte da adaptação das plantas são plantas adaptadas ao fogo. E não é ruim. Pode falar, Henrique. Que louco. E não é ruim, às vezes tem sementes que só germinam se elas passarem pelo fogo, mas elas estão adaptadas a isso. Então, cascas grossas adaptadas ao fogo, as raízes são profundas, porque o cerrado é um tipo de savana, então as raízes também são profundas, e elas são como que elas conseguem manter toda a água da chuva lá embaixo, como se fosse uma reserva, tá? Então, pelas suas raízes profundas. Os galhos, eu queria que vocês anotassem isso daqui, ó. Os galhos são tortos e as cascas grossas, e isso não é à toa também. Existe aqui o nosso solo, a gente chama que ele é um solo laterítico. É um solo que é rico em ferro e alumínio. E esse alumínio, em excesso, em grande quantidade, deixa os nossos galhos tortos e as cascas grossas, tá? Devido à grande quantidade de alumínio. E outro aspecto, mesmo o cerrado sendo utilizado para plantação, ele não é um solo bom para plantar, ele é um solo ácido. Falou, Ju, mas que incoerência. Se ele é solo ácido, a gente utiliza ele para plantar bastante, é porque a gente corrige utilizando o cal, a cal, né? Que é a base do calcário. Vocês podem ver que aqui, por exemplo, no MS, é muito comum ter calcário para vender, para ter a cal, certo? Então, vamos lembrar.
O solo do cerrado é ácido, precisa de correção, tem muita quantidade de ferro e alumínio, ele é um solo laterítico. Esse alumínio influencia na paisagem, vai formar cascas grossas e galhos tortos. Eu tenho folhas coriáceas, folhas mais rígidas para aguentar a temperatura. E eu tenho uma propriedade da germinação das sementes que precisam bastante do fogo. Agora, o que tem a ver? Aqui, ó, queria que vocês olhassem o mapa. Aqui no Cerrado nascem as principais, olha só, as principais nascentes das principais bacias hidrográficas do Brasil. Então, acho que de 6 bacias, 4, 5 nascem no Cerrado. Vocês têm noção disso? Que a água do Brasil vem do Cerrado? A água da maioria dos rios, Rio São Francisco, Rio Araguaia, até o Rio Paraguai, até o rio que banha aqui, ó, quando a gente chegar aqui no Pantanal, nasce no Cerrado. Aí vem a questão da proteção. Se a gente não proteger as nascentes, que é a base da origem dos rios, a gente não vai ter água. E eu tô falando isso tão sério, a gente fala isso, as pessoas brincam, né? Em Brasília, você sabe que eu sou de lá, né? De Goiânia, próximo. Em Brasília, chegou um tempo de não ter água mais, de não ter mais reservatório suficiente para água para a população. Teve que ter, por exemplo, a pessoa ficava com água 1 dia e 2 dias sem água. A gente chama de racionamento. Se a gente não proteger o cerrado, se a gente não proteger as áreas de preservação onde tem as nascentes, a quantidade de água vai diminuir drasticamente e aí você vai ter um impacto social, porque sem a água afeta principalmente a sociedade, as pessoas, porque você não planta, você não come, você não vive. Então é muito sério, tá? Aqui as plantas típicas do cerrado: buriti, mangava, cagai e totalis. Pequi, vocês que gostam de cagai, isso aqui dá dor de barriga. Credo. A fauna é rica, nós temos os mamíferos. Lá, a savana pegou os mamíferos grandes, né? Mas nós pegamos os mamíferos bonitinhos também. Tem maema, o lobo-guará, olha que lobo mais lindo, gente. Ninguém tem um lobo desse igual a gente, né? Um lobo meio laranja. A onça pintada, a anta, o tamanduá, o tatu, a serpente. Bonitinho esse lobo, é tão lindo quando ele come os outros animais. Nossa, Você acredita que é bonito? É bonito, mas ele está sendo ameaçado de extinção. Pode falar, Luísa. Estão perguntando se já pode colocar o nome. Terminou 8h45. Aguarda, pede para aguardar mais um pouquinho, tá bom? Professora, virou uma coisa de 40 anos. Tem como a senhora falar para o Thales que o pombo não é inútil? Daí, Thales, Henrique, depende. Vamos continuar, não vamos entrar nesse aspecto. Vamos falar da degradação do cerrado, que é isso que o Enem quer saber. Não adianta decorar o bioma se você não sabe o que vai intervir nele, tá? Depois da Mata Atlântica, o cerrado é o que mais sofre a degradação, tá? E justamente pela degradação agropecuária. Não tem jeito, pessoal. Agora, por que é necessário desmatar se já existem áreas suficientes para plantar? Já existem áreas desmatadas que não era necessário ir lá numa mata que é primária e você desmatar. Então, esse é o meu questionamento. Qual que é a importância, principalmente biológica? O cerrado abriga as nascentes do rio Araguaia, do rio Paraná, e, claro, a destruição da nascente pode gerar prejuízo para a gente. Outro aspecto do cerrado é o endemismo, assim como a Mata Atlântica. O cerrado ele foi considerado patrimônio natural da Unesco, porque ele é um hotspot. O que é isso? Ele tem grandes espécies que só existem no cerrado. Sem cerrado, essa espécie vai morrer. Tá? Então, a alta taxa de endemismo. Então, no Brasil, nós temos espécies endêmicas bastante na Mata Atlântica, bastante no Cerrado e na Caatinga, que a gente vai ver agora, tá bom? Professora. Pode falar. Então, o Brasil é tão único que se alguma coisa der errado, não tem como recuperar mesmo.
Isso, você falou uma coisa importantíssima. O Brasil abriga a maior parte da biodiversidade do mundo, tá? Ô, Henrique, do Aí mundo. só fica aqui, aí dá coisa ruim e a gente parte tudo. Aham, isso. Caatinga, do Tupi-Guarani, a palavra caatinga quer dizer floresta branca. Opa, por que que é floresta branca? Porque é a região do Brasil que chove muito pouco. A pluviosidade é muito baixa, onde ela está, ó, na região Nordeste. Então, a Caatinga é uma região que nós, análoga ao deserto. Então, ela tem todas as características de deserto. Então, xeromorfismo, vamos lembrar desse termo? Plantas xeromórficas? Plantas adaptadas a locais secos, com baixa pluviosidade. Então, eu tenho raiz profunda, eu tenho presença de espinhos para evitar a transpiração, eu tenho caules suculentos para armazenar água, cutícula grossa, que é uma película que envolve a célula. Tudo isso para a planta conseguir viver com baixa estiagem, com grande quantidade de estiagem, na verdade. Mas aí vocês têm que tomar muito cuidado, porque vocês viram que eu falei que o cerrado também tem raiz profunda? Você tem que tomar cuidado. Profunda, espinhos, caules suculentos. Aqui não, aqui é raiz profunda, caules grossos e tortos, excesso de alumínio. É diferente, para vocês não Tanto que eu confundirem. até ia perguntar se o cerrado as plantas eram como que é? Xenomórficas. Algumas até tem, porque o cerrado, como ele é sazonal, ele chega a ter um período seco, mas ela não é tão xenomórfica igual a caatinga, tá, Henrique? Tem até Beleza. exercícios que eu já vi colocando que sim, mas ele considera só naquele período da seca. Não é igual na caatinga, que a maior parte é assim, tá? Inclusive, a nossa caatinga, ela está sofrendo um processo chamado de desertificação. As regiões de caatinga que tem vegetação, né, que tem cactos, que tem plantas, está começando a sofrer, virar deserto por causa da ação humana, tá? E é muito grave. A gente vai ter o próprio deserto, cara. Aham. Ó, baixos índices pluviométricos, ambiente seco, plantas xerófitas. Aí nós temos as clássicas do Brasil, mandacaru, xique-xique, palmas, cactos. São próprias da vegetação de lá. Só que, infelizmente, é um dos locais mais pobres do Brasil, devido justamente a essa falta de, por exemplo, de chuvas, que influencia na agricultura, que influencia no clima. Tem, às vezes, gado come isso, pessoas comem essas plantas porque não tem o que comer. E aí, intensificado pela ação humana, vai ficando cada vez pior. Então, vamos perguntar onde que fica a Caatinga, região norte, tá? Nós temos grandes mamíferos, tá? Veado, catingueiro. Não é Nordeste? Eu falei o quê? Norte. Nordeste, tá? Perdão, gente. Veado catingueiro, sagui de tufos brancos, urubu-rei, tatu-bola, onça parda, bastante lá no Nordeste, tá? Recorrigindo. Obrigada, Henrique. Fechando aqui, agora nós vamos pro... E o bioma nosso, que a gente vive aqui no MS? Qual que vocês acham que pega aqui? A gente tá aqui, ó. Vai pegar, ó. Professora, Pode falar. o Thales quer saber se a senhora sabe o nome da espécie de planta que o apelido é dorme-dorme. Quem que dorme? A planta, A espécie o de... apelido dela. Não sei não, ele sabe? Qualquer? Não sei. Não, ele não sabe. Thales, eu vou olhar, tá? Vou finalizar aqui a apresentação. Só sei que se encosta. Você tá perguntando o nome da planta que coça. Só um pouquinho, deixa eu parar a apresentação. Pessoal, hoje a gente fez mais 3 biomas. Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Amanhã a gente vai terminar o restante e finaliza os biomas brasileiros, tá bom? Colocando o nomezinho aí para mim, por favor. Brasil falta só ter um bioma de neve, sabe?
Falta. Até tudo. Até tem a mata de araucária, que é um pouquinho frio, mas não chega a ter neve, né? Igual lá nos Pampas, lembra dos Pampas que a gente estudou? Lá, às vezes, dá geada, mas neve não tem nas montanhas lá de São Paulo, já teve. Muito pouco também. Pessoal, tarefa, tá? Vou estar deixando a tarefa aqui para vocês. São 3 questões, tá bem? Quais são? Vocês vão fazer para mim a questão 1. Que página? Vou passar agora. 1 e 2 da página 528. Então, vou colocar aqui, tarefa de hoje. Eu tô colocando já. Obrigada, coloca. Página 528, 1 e 2. Quinhentos e 529, número 6. Perdão, Thales, tira a questão 2. Arruma aí de novo. 528, número 1, para fazer. Thales? What? Henrique, perdão. 500. Seus bestas. 529, o número 6 e o número 2. A 2 é da página 29, né? A 6 também. É porque ele está em exercícios praticando e desenvolvendo habilidades. Então, vamos repetir para ver se você entendeu. 1 da página 528. 6 da página 529. E 2 da página 529. Fechou? Pessoal, beijo. Espero vocês amanhã às 7. Uhul! Amanhã quem trazer um leitinho, tá animado, vai ficar bem aqui comigo. Não pode ser café. Ô, professor, 7 da manhã, sexta-feira. 7 Eu horas. acordar às 7. Vamos lá, gente. Nada de desanimação. Não tem prova, senhora? Como é? Amanhã vai ter